Estamos no quinto dia de guerra, uma guerra que na verdade não é nova, né, Chu e Jane? É mais uma fase do conflito que se iniciou lá atrás, no dia 7 de outubro de 2023, com o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel. Depois a gente teve aquele outro fronte contra o Hezbollah, Israel versus Hezbollah, em que muitos dos líderes do grupo extremista, grupo terrorista, foram eliminados. E nunca os braços do Irã estiveram tão fragilizados, o Hamas e o Hezbollah. E por isso a gente entende que Israel tenha encontrado aí uma oportunidade para dar um fim àquilo que considera uma ameaça existencial, que é o fato de o Irã possuir armas nucleares. Isso tudo veio a partir de um estopim, que foi a indicação da Agência Internacional de Energia Atômica de que o Irã teria atingido o nível de enriquecimento de urânio para produzir não uma, mas pelo menos 9 armas nucleares. Então esse teria sido o estopim, e a situação ela é grave, Chu e Giane, porque os dois lados estão trocando fogo muito fortemente, né? Os ataques de Israel continuam muito focados na estrutura do sistema do programa nuclear iraniano e também nas cabeças do regime dos ayatolás. Então, essa noite aí nós tivemos mais a confirmação da morte de um outro alto comandante iraniano, Ali Shadmani, que é chefe do Estado-Maior para tempos de guerra do Irã. Nós já tínhamos, né, o registro da morte do chefe das Forças Armadas na sexta-feira e também do líder da Guarda Revolucionária do Irã, que é a guarda de elite do regime. Então, está havendo um processo claro de decapitação das principais lideranças militares do Irã. E a outra tática de Israel é a tentativa de eliminação do sistema, do programa nuclear iraniano, que tem várias usinas, mas são duas as principais. Uma delas é Natanz, que é a principal, é o coração do programa nuclear iraniano, e a outra, que é curiosa, que fica dentro de Fordow se chama, fica dentro de uma montanha subterrânea. Esta, aparentemente, não foi destruída, dado esse nível de proteção. Israel sabe onde fica, sabe a localização, mas ela está dentro de uma montanha, e por isso se fala da possibilidade de os Estados Unidos entregarem para Israel uma bomba, a GBU-28, que é uma bomba de grande potência e é capaz de penetrar nesta montanha e destruir o sistema, toda a produção nuclear do país. Então, esse local é super protegido, né? Mas aí seria, claro, os Estados Unidos entrando no conflito. Até para contextualizar, né, Rodrigo, porque deste interesse de Israel de destruir estes laboratórios, tem até mesmo a informação de que cientistas foram mortos, né, pelos ataques de Israel. A preocupação é com a guerra nuclear e com o que Irã estaria produzindo secretamente nestes laboratórios. Israel tem uma capacidade de espionagem, investigação altamente avançada, né, e as informações, pelo menos do governo de Israel, dão conta de que o Irã estaria avançando justamente em estudos muito além do que é o interesse científico para fins de saúde, né, para fins do bem, vamos dizer assim, mas avançando para, de fato, a construção de uma arma nuclear, né, Rodrigo? A grande questão agora, me parece, Chu, é até onde vai o conflito, porque a gente sabe que é a famosa frase que é fácil começar uma guerra, o difícil é terminá-la, né? A gente viu aí, tá vendo a Rússia com a Ucrânia. Então, qual é o objetivo de Israel? É neutralizar o sistema, o programa nuclear iraniano, ou é a mudança de regime, né? A troca do regime dos ayatolás? Israel tem dito que não, que é a primeira opção, neutralizar o programa nuclear. O Trump, né? A gente sabe que os Estados Unidos apoia Israel incondicionalmente, e o Trump é aliado ideológico de Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. O Trump tem dado declarações bastante erráticas, né? No final de semana, ele sugeriu que a população da capital do Irã, Teherã, deveria evacuar a cidade. São 10 milhões de pessoas, né? Não se faz isso. É só uma mente problemática como a do Trump para imaginar que isso pudesse acontecer. Nas últimas horas, ao sair do encontro do G7 no Canadá, do grupo dos 7 países mais ricos do mundo, ele disse que não está tentando a paz,
que ele não discutiu esse tema, que o Irã deveria ter se preocupado com isso enquanto havia essa opção sobre a mesa. Então, esse tipo de declaração coloca mais gasolina no fogo, né? Não vem ao encontro de um possível cessar-fogo. Então, a minha questão neste momento, e a grande dúvida, eu acho que é dos analistas, é justamente até onde Israel vai. Para conseguir eliminar realmente o programa nuclear, teria que destruir Fordow, que é esta usina super protegida. Acho muito difícil sem o apoio dos Estados Unidos. E também a gente percebe que eles ficam trocando foguetes e mísseis. O Irã está com a capacidade militar bastante abalada, como eu comentei, com as cabeças do regime decapitadas, e é muito difícil substituir liderança na hierarquia militar tão rápido em tempos de guerra, e essa é uma tática de Israel, é claro. A aviação iraniana praticamente ficou no chão durante os ataques, e ainda os mísseis, a capacidade militar de lançar mísseis contra Israel, a gente tem observado algum tipo de efeito, porque tem causado destruição do lado israelense, infelizmente também mortos dos dois lados, mas ainda é bastante limitada, né? Mas a gente percebe que do lado israelense, o domo de ferro, aquele super potente sistema de defesa israelense, também não está conseguindo segurar a barragem de mísseis lançadas pelo Irã. Enquanto isso, no espaço aéreo iraniano, o Irã está sozinho. O Irã não tem mais o apoio da Síria, porque a Síria virou aquele caos após a mudança do regime, a queda do Bashar al-Assad. A Rússia está preocupada com a Ucrânia. A China não quer se meter, como a Jane sabe bem, a China não se mete em guerra, a China só quer fazer business, negócios, né? Então, o Irã está sozinho mesmo. Então, eu acho que há uma possibilidade clara de mudança de regime, se for esse o interesse de Israel e dos Estados Unidos, o que sinaliza um conflito longo, né? Pois vamos, né, lembrar que tem um impacto no preço do petróleo, porque o Irã, ele perdeu representatividade ao longo dos anos como produtor de petróleo, mas ainda produz, né, uma parcela significativa. E por isso que quando ocorreram os ataques ainda na sexta-feira, teve uma alta do petróleo. Ontem teve uma queda, mas aí o presidente Donald Trump se manifestou novamente e aí provocou essa elevação. Nós estamos tendo agora, Chu e Rodrigo, uma abertura de bolsa de valores com uma pequena queda do índice das ações e uma pequena alta no dólar. O investidor ainda está observando, é claro, é um assunto que está entre as prioridades do mercado financeiro mundial, inclusive aqui do Brasil, mas também é meio que uma postura meio como China, né? Eu me preocupo um pouco na questão do petróleo. Desde sexta-feira, Giane, quem me pergunta sobre se vai subir o preço do combustível, eu repito o que tu disseste aqui, que é repassado imediatamente para o consumidor, né? Pela Petrobras, né? Eu naquela ocasião falei que a Petrobras não repassa de imediato, costuma aguardar quando ocorrem essas oscilações por tensão geopolítica, porém, já teve uma distribuidora que na sexta-feira mandou um comunicado aos postos dizendo que o diesel iria subir. Né, que iria subir se o preço do petróleo continuasse nessa escalada. Porque a preocupação, só para esclarecer, Chu, rapidamente, além de tudo que a Jane explicou, tem a preocupação sobre o Estreito de Hormuz, né, que é aquela região geográfica que fica na entrada do Golfo Pérsico, por onde passa grande parte da produção mundial de petróleo, que os principais países ali, Emirados Árabes Unidos, Catar, né, os Emirados do Golfo, a própria Arábia Saudita e um pouco o Irã também, os navios passam por ali, e ali é uma região, é um estreito, realmente é muito pequenininho. Então ali é uma região que um dos grupos terroristas apoiados pelo Irã, que são os Houthis do Iêmen, costumam atacar petroleiros. E isso gera essa instabilidade, essa tensão, porque a única forma que o Irã tem hoje, além de atacar com alguns mísseis, com uma efetividade relativa em Israel, é usando seus braços, né? Que é o Irã, que é o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. Só que esses estão muito enfraquecidos desde o início do conflito dia 7 de outubro lá atrás, mas de todos eles, talvez os Houthis, que não foram diretamente atacados por Israel nessa guerra que começou lá atrás, com os ataques a Israel em 7 de outubro, os Houthis talvez ainda tenham o poder de fogo e possam ser usados para esse tipo de ação ou para ataques terroristas contra interesses israelenses e americanos em outras regiões. E aí eu estou falando de embaixadas e consulados israelenses. Valeu. Rodrigo Lopes, acompanhando de perto os conflitos e com informações sempre atualizadas, não só aqui na Rádio Gaúcha, mas também na página dele lá em GZH. Um abraço, Rodrigo. Obrigado. Um abraço, Chu. Valeu.